atualização daquele caso de novo cangaço em Varginha, no sul de Minas Gerais. 26 pessoas morreram em uma ação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal que tinha como objetivo antecipar uma ação de criminosos que estavam planejando um ataque a banco também, um roubo em um centro de distribuição de um banco ali nessa região. A polícia conseguiu agir antes desses criminosos e hoje a gente tem um trabalho ainda de investigação desse grupo, a identificação dessas pessoas que morreram nesse combate com a polícia militar. A Bruna Vale, quem conversa com a gente direto de Minas Gerais, vai trazer mais detalhes para a gente. O que a gente tem de novidades em relação a esse caso, hein, Bruna? Boa tarde para você. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, atualizando, todos os 26 corpos chegaram ao Instituto Médico de Belo Horizonte, na região oeste da capital mineira, entre a noite desse domingo e a madrugada dessa segunda-feira. Desde então, legistas e peritos da Polícia Civil realizam a coleta de material genético dos homens que foram mortos pela polícia em Varginha, no sul de Minas. O médico legista do IML, diretor do Instituto, Marcelo Mari, explicou quais são os próximos passos para que todos os corpos sejam identificados e liberados para as famílias, o que deve acontecer ainda nesta segunda. Vamos ouvir. Nós fizemos a coleta das digitais de todos os corpos, nós colocamos esses corpos, cadastrados como desconhecidos dentro de um banco de dados. Com esses dados, a gente tem todas essas informações. Agora, o segundo passo é fazer o confronto dessas digitais, Colhemos também o DNA, colhemos DNA para esse banco de dados de DNA e para que a gente pudesse ter uma segurança, caso a gente não conseguisse identificar através das dactiloscopias, Então, agora o procedimento é realmente fazer o confronto entre essas digitais que foram colhidas desde a chegada até a madrugada de hoje. Os dados coletados vão ser inseridos em um banco nacional de perfil genético para confirmar se os mortos tiveram participação em outros crimes parecidos no país. Agora é a gente aguardar se isso de fato se concretiza ou não, porque há indícios de que sim, de que se trata do mesmo grupo, de que pelo menos alguns integrantes desses outros grupos estavam aí nesse que acabou entrando em confronto com a polícia no fim de semana. Bruna Vale, obrigada pela sua participação, bom trabalho aí para você. Obrigada para vocês também. Aliás, claro que a gente falou bastante sobre esse assunto aqui ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. E a gente tem duas falas importantes para você, nosso ouvinte, aqui também sobre esse caso. Porque há uma preocupação muito grande em relação ao tamanho dessa operação, 26 mortes, é algo de fato bastante chocante, mas até agora não há indícios de que entre essas pessoas há alguém que não estivesse envolvido com essa quadrilha de novo cangaço. E foi isso que as forças de segurança de Minas Gerais, aliás, que as forças de segurança de Minas têm destacado em relação a essa ação. Inclusive, criminosos que estavam com um grande poder de ação, um grande poder de fogo, e acabaram entrando em confronto com a polícia porque não se renderam. A gente tem a fala aqui, inclusive, do coordenador-geral de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, o Marco Antônio Territo. Ele participou dessa ação, disse que os agentes foram até os locais, até essas duas chácaras onde os criminosos estavam, com a intenção de fazer com que eles se rendessem. Até porque é interessante para a polícia ouvir essas pessoas, ouvir depoimentos para tentar chegar a outros integrantes dessas quadrilhas. Mas o coordenador-geral da comunicação da PRF destaca que não teve como a polícia não reagir, porque a polícia foi recebida com bastante violência. É isso que a gente vai ouvir. Nossos policiais tinham o preparo técnico, a expertise para agir nessas situações, não só os grupos especializados da Polícia Rodoviária Federal como da Polícia Militar de Minas Gerais. Como foram recebidos a tiros, puderam agir de forma legal para repelir essa injusta agressão, que a gente estava lá para prendê-los, mas como eles resolveram partir para a guerra, tivemos que utilizar o nosso conhecimento técnico, desse treinamento exaustivo, que é inerente a esses grupos especializados. Foram 2 meses de investigação até que a polícia chegasse a esses grupos, e o que os policiais descobriram é que havia uma intenção de assaltar um centro de distribuição de valores do Banco do Brasil, e inclusive, para tentar viabilizar esse assalto, a intenção dos criminosos era atacar também uma base da polícia que ficava muito próxima
a pouquíssimos quilômetros de uma dessas chácaras onde os criminosos estavam escondidos. A gente costuma ver esse tipo de ação exatamente, né? Então, os bandidos agem para tentar dificultar o trabalho da polícia. Então, bloqueiam vias com carros que são incendiados, bloqueiam a passagem da polícia, fechando batalhões da polícia, e aparentemente era isso que ia acontecer ali naquela região. O Rogério Greco, secretário de Segurança Pública de Minas Gerais, também conversou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes um pouco mais cedo, falou com o José Luiz da Atena e chama de sucesso essa ação. Porque na visão dele, o que aconteceu foi que a polícia impediu que os criminosos fizessem tudo isso, essa troca de tiros imensa, acontecesse dentro de uma cidade, o que poderia colocar a população em risco. O Estado de Minas Gerais conseguiu reduzir drasticamente isso, né, que se convencionou chamar de novo cangaço, né? Porque, na verdade, o novo cangaço é a tática de guerrilha. Eles escolhem cidades menores, normalmente, excepcionalmente uma cidade grande ou outra, mas isso há um plano estratégico, nada é feito aleatoriamente. E Minas, o Estado de Minas conseguiu reduzir drasticamente as ações do novo cangaço pela sua inteligência. Então, hoje, nós chegamos de 2007 com aproximadamente 200 ações do novo cangaço, 2017, e hoje, no ano de 2021, nós tivemos só 5, né? E todas elas muito bem aí repelidas. Então, graças a essa situação da integração de todas as forças, a utilização da inteligência comum de todas as forças e da nossa união. Eu acho que é isso que tem que servir de exemplo aí, não com esses 25 mortos, mas pelo sucesso, né, da missão, que foi justamente, como você bem disse, impedir que eles tocassem o terror em Varginha. Eles fariam isso com a maior tranquilidade, né? E que nenhum policial saísse ferido ou morto de uma operação como essa. Bom, a PM fala que apreendeu 26 armas, mais de 5.000 munições e também vários tipos de explosivos, colete à prova de balas, capacete, além de muitos outros equipamentos de segurança. E entre as armas havia fuzis, granadas e até uma .40, que pode derrubar um helicóptero se o helicóptero estiver sobrevoando uma baixa altitude. Então, eles estavam muito preparados, armados até os dentes. Muito possivelmente aconteceria uma ação tão violenta ou mais violenta do que a gente viu recentemente no interior de São Paulo. 2h04, a gente vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho o Bora Brasil está de volta aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.